Boa tarde, gente. Tudo bem com vocês? Boa tarde, convidados. Bom, deu tempo, para quem estava lá me acompanhando, saí do workshop, estou aqui para a gente poder ter essa conversa agora incrível com esses três profissionais, onde a gente vai fazer uma fala sobre o quão é necessário, com o aumento de demandas que a gente tem rotineiramente e também o aumento que a gente deseja sempre ter, né? Porque nós, enquanto empresas, desejamos o quê? Ter cada vez mais pessoas para atender, mais pessoas enquanto cliente. Então, antes da gente iniciar o nosso assunto, eu queria que vocês falassem, né, o nome, aí a empresa que vocês atuam e a solução que vocês entregam, para que a galera possa saber aí exatamente de vocês. Muito obrigado. Boa noite, pessoal. Tudo bem? É um prazer estar aqui ao seu lado. Aprendi tanto com você aí no dia a dia, então para mim é uma honra. Também estar ao lado de grandes profissionais falando de um assunto tão importante, tão relevante. Bom, sou o Kaique, gerente de operações da Pay for Fun. Nós somos uma empresa de meios de pagamento, onde nós conectamos os apostadores com as casas de apostas, dentro do ambiente transacional, de maneira ágil e segura. Bom, Bia. Boa. Meu nome é Bia, eu sou da Alice. A Alice é um plano de saúde corporativo que tem a missão de tornar o mundo mais saudável e super feliz de estar aqui com vocês nesse grande painel. Muito boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês, dividindo o palco. Sou Renan Cavalcante, sou CMO e CXO da Estrela Bet. Estrela Bet, uma das maiores casas de apostas brasileiras, né? E acho que vocês têm visto aí como é que tem funcionado esse mercado, a importância das casas hoje e todas as discussões que a gente está tendo. E sim, um alto volume de atendimentos, de chamados todos os dias. Muito bom. A gente tem uma grande questão, né, atualmente, é uma grande tendência cada vez mais acontecer, que nós, enquanto clientes, a gente quer cada vez mais ter uma tratativa personalizada com as empresas. E, com o aumento de demandas, às vezes isso, por vezes, pode se perder. Vamos começar lá pelo Renan, que está lá na outra ponta, como que vocês lidam com o aumento da demanda que vocês têm, sem perder essa empatia, esse contato com o cliente, essa personalização? Esse é um desafio muito grande que a gente tem, né? Ainda mais imaginando o tamanho da estrutura que a gente tem de atendimento, 24/7, todas as formas todos os canais que a gente possui hoje. A gente sempre está muito de olho, principalmente nos dados, né? Então, assim, recentemente a gente tem evoluído muito as nossas plataformas como um todo, né? Acho que o mercado também, de certa forma, tem visto essa necessidade. E a gente tem trago para a visualização dos nossos colaboradores uma forma muito personalizada já, inclusive utilizando grande parte de inteligência artificial, já trazendo grandes insumos de como é que tem sido essa jornada do jogador com a gente. Então, hoje, todos os meus clientes são jogadores como um todo, né? Então, como é que tem sido esse perfil e até já com algumas indicações de traços de personalidade, de indicações com base no grande volume de dados que a gente tem, que poderiam ser boas intenções para aquele jogador, mas que no final de tudo a gente tem um olhar muito humano para aquilo. Então, assim, por mais que a gente traga muita tecnologia, e cada vez mais isso vai ser colocado, a gente tem sempre a discussão do equilíbrio, né? O quanto que a tecnologia pode resolver todos os problemas ou o quanto o traço humano também pode ajudar a resolver ou trazer esse sentimento dessa empatia, dessa personalização. Eu acho que são escolhas. Dá para automatizar ao máximo? Sem dúvida nenhuma. Do nosso lado, na Estrela, a gente confia muito que esse tato, e a gente tem visto muitos impactos, depois acho que a gente pode falar nas próximas questões aqui, de como é que isso tem impactado o LTV desse meu jogador, etc. Então tem um lado humano em que nós temos optado por sim utilizar esse traço para poder aumentar a confiança, a cultura que a Estrela tem com os colaboradores, isso ser passado para os jogadores também. Então, acho que a gente consegue aliar muito de tecnologia, mas acho que tem um toque do calor humano que é muito importante para a gente. Muito bom. Diz para a gente, lá na Alice, como é que a gente faz essa condição? Boa. Acho que os pontos que o Renan trouxe são muito bons relacionados à tecnologia. Na Alice, como a nossa missão é tornar o mundo mais saudável, a gente sempre parte de uma perspectiva da pessoa, né, do nosso usuário, que é como a gente chama, são os nossos membros. E aí, o que a gente entende, por ser uma empresa de tecnologia, é que a gente pode usar muito de inteligência artificial no início da jornada, então no começo do atendimento, mas sabendo que
uma primeira triagem para depois passar para um humano que deveria continuar essa tratativa. E eu acho que um ponto central que a gente tem é a capacitação do time. Então, a gente foca muito nisso para as pessoas conseguirem estar cada vez mais preparadas para as diferentes demandas. E, inclusive, uma coisa que a gente fez que foi muito legal no começo do ano, a gente parou a operação por 2 dias para treinar todo mundo, para garantir essa reciclagem em relação a todos os temas que a gente atende, fluxos e tudo mais. E a gente colocou as outras pessoas da Alice para atender. Então, eu acho que é um balanço entre tecnologia e capacitação que permite esse atendimento cada vez mais personalizado, mas com muita eficiência. Sim, muito bom. E você, diz para mim lá na Pay for Fun, como é que vocês conseguem manter esse equilíbrio aí? Bom, de fato é um grande desafio, né, lidar com alto volume de atendimento. E para que tudo isso dê certo na Pay for Fun, nós contamos com um time muito robusto e também muito bem treinado. Nós operamos 24 horas por dia e 7 dias por semana, nós não paramos nunca. E é fundamental contar com a ajuda de ferramentas que unificam todas essas informações em um único só local. Isso nos permite iniciar o atendimento quando o cliente é conectado com um de nossos especialistas de maneira muito personalizada. E nós temos um lema que surgiu lá no início da empresa, que é pegar o cliente pela mão. E isso já nos direciona para um atendimento humanizado, cliente no centro. E é muito importante também prestar um atendimento resolutivo. Então, nós priorizamos um atendimento ágil. E tem uma grande diferença que muitas empresas confundem, que é atender rápido com agilidade, né? E nós priorizamos o atendimento ágil de forma resolutiva e discutativa. Quando o cliente ele traz as dores, as necessidades, nós conseguimos aí começar a personalização. Porque na necessidade nós encaixamos o que ele precisa e não somente o que ele quer. Então, com isso, é muito importante um atendimento rápido, ágil e humanizado. E a gente prioriza isso. Sim, e considerando esse ponto, né, e alguns que vocês trouxeram, porque por vezes, com a utilização dessa parte, né, tecnológica, com a utilização da IA para poder direcionar e fazer com que a gente consiga ser mais ágil, só que em grande parte, por vezes, as empresas esquecem de que é importante ser ágil, mas tem que ser eficiente. Porque não adianta você querer ser ágil e não trazer a resposta necessária. E considerando esse ponto, esse fator, a gente tem que se fazer valer de ferramentas para que elas possam realmente estruturar. Como que vocês fazem quais são as ferramentas que hoje vocês têm dentro dos negócios que fazem com que vocês possam manter essa gestão sem perder esse controle e principalmente prezando pela qualidade? Qual é a linha do que vocês colocam ali de usabilidade? Bom, nós utilizamos de fato uma ferramenta, um CRM. Esse CRM ele unifica todas as informações, então nós atuamos em múltiplos canais. O cliente ele tem a comodidade de nos chamar onde ele achar necessário. Essa ferramenta integra todas essas informações e conecta diretamente com o especialista. Nós utilizamos o chatbot, mas de uma maneira muito sutil, para que ele não perca muito tempo fazendo interações com a IA. O que é importante, que já nos traz insights, como, por exemplo, informações básicas, que é o nome, o problema. E isso a gente já inicia o atendimento ali personalizando. E uma outra metodologia que a Pay adota é lidar em uma situação de contingência, mesmo que nós não estamos. Então, entendemos que cada analista consegue manter essa personalização, essa qualidade, em torno de 3 a 4 atendimentos. Por mais que nós tenhamos momentos ociosos, é importante deixar esse tempo, esse time do analista com o cliente de fato. E literalmente pegando na mão dele. Então a ferramenta ela ajuda a trazer informações rápidas, mas a diferença da personalização é o tete-a-tete. É o cliente conectado com o especialista. Bom, acho que um ponto muito relevante, acho que essa questão das informações estarem em um único lugar e a gente conseguir acompanhar a jornada dos nossos membros e saber como resolver o problema tudo em um lugar só, ele faz toda a diferença. Mas eu acho que tem 2 pontos super relevantes também, que são ferramentas, mas mais de processo e estrutura. Acho que
tom de voz é uma coisa que a gente trabalha muito na Alice, e quando a gente fala de saúde, é uma coisa muito importante, porque a gente não pode ser super informal, porque a gente está falando de um tema muito sensível, ao mesmo tempo que não é a cara da Alice ser super formal, falar senhor, senhora e tudo mais, e cada empresa tem a sua cara, não é a cara da Alice. Mas acho que a grande virada de chave que a gente fez foi quando a gente pensou em estrutura organizacional. A Alice é uma empresa de tecnologia e a gente se estrutura em squads, né? Acho que é uma organização que alguns de vocês estão familiarizados. E o que a gente fez foi, o time de atendimento, ele não é um squad apartado das operações, ele pertence às operações. Então, isso faz com que a gente seja muito eficiente na tratativa dos problemas. Então, por exemplo, se um membro tem um problema com autorização de um exame num laboratório, isso não está numa célula separada, isso pertence ao time que cuida das autorizações dentro da Alice. E isso deu muita eficiência para a gente conseguiu reduzir o contact rate em algumas operações em mais de 40% e reduzir muito o TMA. Então, não é uma ferramenta tecnológica, mas é algo que a gente acredita bastante dentro da Alice. E muito bom. Muito legal você colocar isso, porque grande parte do sucesso ou do insucesso dessas equipes estão relacionadas à mentalidade, né? Por mais que a gente possa falar de ferramentas, que aí a gente vai falar de Zendesk, de Blip, a gente pode ficar falando várias aqui. E no final das contas, e que todo mundo já passou pelos mesmos desafios, né? Então, quando a gente olha lá o nosso colaborador trocando a abinha, aí ele tem ali o bloco de notas próprio, aí daí você desenvolve para ele a mensagem, já o script automatizado para poder facilitar. Gente, a gente não está falando disso, assim, claro que isso é importante. Quanto mais a gente consegue integrar nas ferramentas de CRM, trazer velocidade do trabalho desse colaborador, obviamente a gente vai aumentar a qualidade da satisfação dele, por consequência isso vai também refletir na qualidade do atendimento dele, mas quando a gente fala de mentalidade, isso está muito relacionado ao propósito da empresa. Lá na Estrela, a gente tem uma clareza muito certa de como a gente gostaria que essa pessoa se sentisse quando ela está na posição de um problema, de uma vitória. Vamos pensar, né? A gente está falando de uma casa de aposta. Ora vai ganhar, ora vai perder. E a gente precisa identificar isso, qual que é esse momento, como que essa pessoa está se sentindo. Para quê? Para que a gente possa trazer a melhor abordagem. Então, quando você menciona tom de voz, tem alguns, né? Por mais que você tenha o principal da empresa, mas para aquele momento, dá para ser mais divertido? A gente consegue ser um pouquinho mais descontraído. Em alguns momentos, a gente tem que lidar com a situação, que é uma situação um pouco mais delicada, dependendo de como é que foi o jogo ali que aquela pessoa acabou praticando. Mas no final de tudo, quando eu trago esse viés da mentalidade, esse nosso colaborador, ele se espelha nesse jogador que está conversando com ele. Como que ele gostaria de ser atendido, como que ele gostaria que fossem as tratativas. E até por isso, a gente tem um olhar menos de eficiência operacional, quando a gente começa a olhar, poxa, como é que eu coloco muitas tecnologias aqui, eu tenho um atendimento mais rápido possível, etc. Não, a gente vai olhar para o viés de qualidade. Então, quando a gente fala hoje dos nossos indicadores, eu fico super satisfeito de poder falar que a gente tem um atendimento, sei lá, um CSAT, por exemplo, de 95%. Quando a gente fala de um assunto que, por vezes, pode ser delicado em algumas situações. Então, acho que o que parte da essência, da forma como a gente vai trazer, eu acho que sai um pouco simplesmente da ferramenta, do treinamento, mas vem da essência de como a empresa também gostaria de se comunicar com esse colaborador. E esse ponto que você trouxe até agora, Renan, é bem interessante, porque eu acredito que um grande desafio, né, das empresas, das corporações hoje, está em conseguir manter o time capacitado, alinhado, para lidar com diversas realidades. A gente está falando aqui de situações que são bem sensíveis, né? Que se trata da questão de saúde e no caso de apostas, porque a gente acaba que hoje está num avanço e a gente vê muitas situações que envolvem esses quesitos. E um grande desafio é como conduzir e como ter esses profissionais que estão lidando diretamente com essa carga para que eles permaneçam ali de uma maneira empática e principalmente que possa trazer para esses profissionais uma gestão emocional muito boa. Eu acredito que esse é um grande desafio do momento da gente, enquanto empresa, de cuidar dessas pessoas. E como a gente está falando de temas sensíveis aqui, e a gente falou já um pouco dessa questão de capacitar, de acompanhar,
Como vocês fazem essa tratativa hoje desses profissionais? Como vocês conseguem manter esse zelo, principalmente olhando para a saúde e inteligência emocional do time de vocês? Bom, e de fato é um grande desafio até mesmo para a gente, né? Na PEI, nós temos um time especializado e preparado para suportar e comportar esse time de atendimento em todos os aspectos, que é o nosso time de qualidade. Então, o que nosso setor de qualidade executa? Durante todas as interações, durante o mês ou na semana, nós estudamos quais temas mais estão sendo tratados, e muitas vezes são temas sensíveis. E isso traz insights para nós de quais treinamentos que nós vamos aplicar na equipe. Muitas vezes acaba indo para um viés de treinamento sobre inteligência emocional, empatia, que é algo que nós falamos todos os dias, resiliência, mas também nós não podemos ignorar assuntos mais densos, como LGPD, PLD, segurança da informação. Então, internamente, nós temos essa transparência com toda a equipe. Isso vem desde o CEO até a operação de fato, para que eles saibam com o que estão lidando de fato. E nós também simulamos no dia a dia, mesmo entre nós, entre equipes, algumas situações que possam vir a acontecer. Quando, de fato, eles têm acesso a essa situação, dá uma desestabilizada. E aí que entra a rede de apoio. Então, nós temos tanto a liderança de atendimento, quanto a alta gestão, a todo momento ali preparado para dar esse suporte, até mesmo entrar no atendimento, se for algo mais sensível. Eu mesmo entro sempre, não tem nenhum tipo de problema. E isso faz com que no dia a dia a gente lida com isso com uma forma mais leve, mais natural. A partir do momento que a empresa blinda os colaboradores, além de gerar uma curiosidade excessiva do fato, deixa eles despreparados. Então, nós trabalhamos com essa transparência, nós investimos em treinamentos tanto de inteligência emocional quanto outros, e o setor de qualidade semanalmente faz uma reciclagem individual ou coletiva. Então, para a gente é algo natural ali do nosso core business. Eu falo sempre para o time de atendimento que se o mundo fosse perfeito, a gente não ia precisar existir. Mas como o mundo não é perfeito, a gente existe, e em saúde, quando tem um erro, nunca é um erro trivial. E aí, o que a gente fala muito, a gente tem uma virtude na Alice, que é nos importamos com as pessoas genuinamente. Isso diz tanto dos usuários externos, né, os nossos membros, quanto com os colaboradores. E uma coisa, até puxando um pouco do que o Renan falou, todos os colaboradores da Alice têm o plano da Alice. Então, a gente é tanto um membro da Alice, quanto a gente se chama de pitaias, os colaboradores da Alice. Então, a gente sabe e conhece muito bem a experiência do membro. Então, eu acho que isso já faz com que a gente se coloque no lugar do outro de uma forma diferente. E aí, a partir disso, a gente trabalha muito treinamentos também de comunicação não violenta, empatia, porque acho que vocês já devem ter brigado com o plano de saúde de vocês alguma vez na vida. Para quem não sabe, no Índice Brasileiro de Defesa do Consumidor, o plano de saúde é o que as pessoas mais reclamam. Então, normalmente, as pessoas não estão super felizes. E o que a gente tem que tratar muito é como que as pessoas se colocam da melhor forma possível, e a gente tem uma rede de apoio muito forte. Então, a gente tem treinamentos com profissionais de saúde que estão muito preparados para dar notícias não tão boas, mas a gente também tem todo o time de compliance, que quando a gente tem um membro que está muito desafiador ou muito atritado, a gente para de atender, para de responder, e outra pessoa vem falar, e eu acho que isso faz muita diferença no dia a dia das pessoas. Então, a gente cria essa rede de apoio de forma bem estruturada para as pessoas de atendimento conseguirem trabalhar da melhor forma possível. Lá na Estrela, assim, acho que não só na Estrela, acho que como um todo, né, gente? Tem algumas coisas que são básicas, né? Um bom salário,
uma segurança psicológica, uma segurança física, um ambiente de trabalho que seja um ambiente de trabalho propício para essa pessoa poder exercer o melhor dela. Então, assim, saindo desse lado que, vamos falar assim, que é o essencial, quando a gente começa a ir para o outro lado, que é, poxa, o que a gente tem que passar para esse nosso jogador? Exatamente o que a gente tenta passar para o jogador é o que a gente tenta trazer para o nosso colaborador. Por exemplo, os nossos jogadores, eles têm atendimento gratuito em caso de alguma identificação de ludopatia, por exemplo. Então, a gente fornece psicólogos, encaminhamentos para profissionais, caso a gente tenha qualquer tipo de identificação. Os nossos colaboradores também têm o mesmo serviço. Quando a gente fala de jogo responsável, mesmo que a gente passa para os nossos jogadores, é o que a gente traz para os nossos colaboradores também. Entender as políticas de jogo responsável, a importância disso, o impacto disso, não só no trabalho, mas na sociedade como um todo. Então, no final de tudo, o que a gente tenta trazer é o além do que eu vou considerar assim essencial, é como é que eu trago essas pessoas para o cerne da estratégia. E essas pessoas começam a ter segurança física, segurança emocional e começam a se sentir pertencentes, não só para fazer aquele atendimento, aquele chamado que chegou nele, mas como é que ele faz o impacto, por exemplo, lá de uma decisão de diretoria, do contato que aquela pessoa fez. Então, a gente tenta trazer um pouquinho desse aspecto cultural para as outras lideranças, que muitas das vezes, vamos ser 100% transparentes aqui, às vezes a gente olha e fala assim, não, aquele time está só atendendo chamado, e não é isso. Aquele time está fazendo muito mais do que isso, que está trazendo a voz desse consumidor para dentro da empresa. Então, como é que eu estruturo para que eu receba isso e eu, de fato, comece a me comunicar da forma mais adequada, a ter a sensibilidade que esse atendente tem no tete a tete ali com o nosso jogador, trazer isso para a empresa sentir como um todo. E aí a gente começa a ter essa cultura Estrela Bet passando pelo um todo. Então, eu acho que quando as pessoas começam a ver o resultado, se sente parte da estratégia e vê as coisas acontecendo de forma positiva, as pessoas se sentem ainda mais valorizadas, que vamos falar aqui dos salários emocionais e tudo mais. Então, eu acho que tem um pouco desse cuidado que a gente tem que ter e de trazê-los, porque sem dúvida nenhuma é a melhor equipe para poder trazer qualquer insight para a empresa. Com certeza. E levando um ponto do que você mencionou agora, eu sou a pessoa que eu sou defensora da cultura centrada nas pessoas. O meu foco é sempre nas pessoas. E é impossível você falar de experiência do colaborador, você que pensar em promover, que é esse cuidado que a gente está tendo, ele começa num papel crucial, que é o do líder. A responsabilidade de todo esse sucesso da equipe, de toda a eficiência da equipe, ele começa na liderança. Então, a gente fala da experiência do colaborador, mas de onde ela starta? Quem é o responsável por isso? Então, o líder, para a gente falar de gestão de emoções, de inteligência emocional do time, o líder ele é completamente responsável. Por quê? Porque nós, enquanto colaboradores, a gente precisa de ter um ponto de segurança. E o ponto de segurança numa empresa é o meu líder. Eu tenho que olhar para ele e tenho que me sentir segura. E esse é o papel crucial, tanto que vocês, quanto líderes têm aqui, quanto vários líderes que a gente tiver aqui na sala, esse é o papel fulminante que a gente tem que olhar para as equipes, E considerando essa nossa condução, de sucesso que vocês fazem dentro das corporações, mas ninguém é melhor do que os nossos clientes para dizer se o que a gente faz, de fato, é de grande reputação, levando aqui para o lado do Reclame Aqui, como de satisfação. Então, para gerir essas métricas, como vocês fazem para monitorar, para acompanhar esse índice de satisfação e de retenção dos clientes de vocês? Como é que vocês utilizam? Como é que é a linha de KPIs que vocês utilizam? De repente, o que vocês olham principalmente para que vocês possam realmente ter aquele olhar final e falar, estamos sendo uma boa entrega, está sendo eficiente, estamos atendendo o cliente da maneira como deve ser? Bom, ótimo. Nós usamos os KPIs convencionais do setor de atendimento, como o CSAT, NPS, mas também temos algumas métricas que nos orientam bastante ali no dia a dia. Esse time de qualidade que eu mencionei fica voltado 100% em cima desse estudo. E nós colocamos tagueamento nos atendimentos. Então, através do volume de atendimento tagueado, é onde nós direcionamos as nossas energias maiores, principalmente quando o resultado não está tão positivo assim. É ali o nosso ponto de atenção, E a partir do momento que você tem uma visão ampla dos tipos de atendimento, dos tipos de clientes que estão contatando, do perfil do cliente, fica muito mais fácil aplicar alguma estratégia. E quando surge algum indicador que não é positivo,
esse time de qualidade atua diretamente. Então, saímos do ambiente ali convencional, que é o nosso time de atendimento, e o setor de qualidade procura esse cliente para ouvir o feedback, para entender as dores dele. Muitas vezes, como nós lidamos com clientes até de outros ramos, né, de casas de apostas e tudo mais, às vezes nem é sobre o nosso produto. Então, é importante ter esse atendimento personalizado e direto com o cliente, uma conversa humana, para a gente resolver todos os tipos de problemas. Então, a métrica, de fato, ela orienta para onde você precisa atuar, mas é a sua ação que vai diferenciar os seus resultados. E nessa ação, nós mergulhamos de cabeça, corpo e alma, nem que precisar ir lá até o cliente para resolver, entender as dores deles. Isso na PEI é algo fundamental. O cliente ele sempre vem primeiro. Muitas vezes nós até convidamos os clientes a irem até a empresa, resolver pessoalmente. Oferecemos um café, tudo é experiência, né? E é essa experiência que nós procuramos manter ali com os nossos clientes. Legal, manter essa relação sempre aquecida e engajada. Total. Bom. Esse dados e KPIs, acho que é um dos meus assuntos favoritos, mas eu vou ser breve aqui. Na Alice, a gente é muito focado nisso e a gente gosta de entender as relações entre os KPIs meio e o NPS, né? Então, a gente descobriu que hoje a resolutividade percebida dos nossos membros, que é dado no final de cada atendimento, se foi resolutivo ou não, é o maior fator de impacto no NPS. Então, eu sei que o time de atendimento da Alice tem um impacto muito positivo ou negativo na nota. Com base nisso, e isso é muito legal, a gente não está pegando um KPI operacional, eu estou pegando um KPI que o nosso membro, que é a pessoa que está no centro do que a gente faz, ele traz. Então, a gente consegue falar assim, operação, vamos olhar para a resolutividade e não para todos os outros milhares de indicadores que a gente pode ter, porque a gente sabe que é esse número que mais importa. O que importa é o que a pessoa está falando para a gente sobre o atendimento e isso é o que tem impacto real no negócio. Então, acho que isso é uma coisa muito legal. De qualquer forma, a gente não tem resposta para todos os atendimentos. Então, a gente desenvolveu as famosas monitorias de qualidade que muita gente faz com inteligência artificial. Então, hoje a gente avalia 100% dos nossos atendimentos, seja então de voz, comunicação, resolutividade, se aquele caso vai escalar ou não, virar um Reclame Aqui, por exemplo, ou uma ouvidoria, ou no caso de planos de saúde, um processo. Então, com base nisso, a gente pega todos os atendimentos que não tiveram uma boa nota e a gente liga para tentar resolver o problema da pessoa. Porque a gente sabe que isso evita um Reclame Aqui, que isso evita um membro detrator na nossa base, né? Então, a gente trabalha bastante toda a parte de KPIs. Ou seja, ter os dados, mas você também ter todo esse acompanhamento e ser bem incisiva e bem direta para poder ter ele sobre o domínio de vocês, para justamente trazer logo a solução e não deixar esvair, porque por vezes é o que acontece, de ter todo o dado ali controlado, mas não tem esse acompanhamento minucioso dos desdobramentos, vamos dizer. Exatamente. E uma coisa que a gente pratica muito na Alice, como eu comentei, que os times de atendimento eles estão junto das operações que geram o problema, eu sou muito rápida em falar assim, autorizações, vocês estão com um aumento de casos por isso, isso e isso. Vamos resolver? E aí a gente rapidamente resolve ver a taxa de contato diminuir. Então, a gente é bastante ágil nessa tratativa. E até trazendo para o ponto de liderança que você falou, eu acho que times de atendimento, muitas vezes, se sentem como números, né? A gente acaba trazendo muito número. E outro dia, uma pessoa do time me perguntou, você sabe meu nome? E eu falei... Claro, tudo bem, tem mais de 100 pessoas no time, mas eu sei o nome de cada uma delas. E eu faço questão disso. Então, eu acho que toda a discussão é também olhar para o time como pessoas que fazem a diferença e que vão entregar o resultado do número. Conta pra gente como é que é lá, nesse contexto desafiador. Eu, assim, acho que sem dúvida nenhuma, né? A gente tem que olhar para os indicadores operacionais,
porque isso mantém o controle da operação, a saudabilidade do setor e até mesmo do negócio como um todo. Mas até puxando um gancho um pouco da minha fala anterior, o mais importante para a gente é qual é a correlação disso com os indicadores de negócio mesmo. Então, por exemplo, só para trazer como exemplo, todo mundo aqui possivelmente acompanha qual é o TME. A gente acompanha o nosso TME. Eu sei que pessoas que são atendidas com mais de 3 minutos têm uma propensão 3 vezes maior de dar uma avaliação negativa para aquela experiência dela com a plataforma. Então, eu tenho um desafio que é, poxa, como é que eu faço um bom atendimento dentro de 3 minutos? Então, essa é uma correlação que a gente vê diretamente impactando o LTV dele, porque depois eu vejo esse jogador apostando de novo, tendo outras experiências com a gente. Então, o cerne nosso desse time, e até por isso que eu trago o time de Customer Insights dentro dessa estrutura, a gente nem fala time de atendimento, né? Porque assim, é uma estrutura de CX efetivamente. Então, esse time de Customer Insights tem como missão mostrar o valor, e aí tem até um dado que é muito legal, que a gente tem, que é claro que não tem como isso acontecer, mas a gente brinca. Todos os clientes da Estrela deveriam passar pelo time de atendimento, porque ele tem um LTV 30% maior do que quem não passa pelo time. Mas agora vai colocar todo mundo para passar pelo time de atendimento. A gente vai ter uma dificuldade operacional. Mas na prática, a gente deveria ter esse comportamento. Por quê? Porque esse contato, essa humanização, esse colaborador se sentindo parte disso tudo, atendendo bem, ele tem impacto diretamente na receita, na retenção, nesse LTV, enfim. Então, quando a gente olha para os principais indicadores, por mais que a gente olhe para o operacional para manter o controle da operação, como que esse time está impactando os indicadores de negócio? E aí esse time de CI que eu mencionei, que é um time de pesquisadores, um time de dados dentro dessa estrutura, eles vão me ajudar a correlacionar os indicadores para poder falar, olha, dessa vez a gente gerou X reais para a estrutura nesse dia, no mês, e a gente começa a ganhar corpo como estrutura de CX, né? Ou seja, o que a gente pode concluir com essas análises que a gente fez aqui é que é possível a gente manter uma personalização, mesmo com uma gama grande de clientes, que é o nosso desejo. Mas que a gente vai ter como aliado a tecnologia, as ferramentas que ela nos oferece, mas as pessoas precisam estar capacitadas e alinhadas para essa entrega. Correto? Acredito que é o que a gente tem que pensar e que vocês conduzem isso lá com muita eficiência aí dentro do mercado. Agradeço a presença de vocês aqui. Vocês podem deixar uma mensagem para a galera aí para a gente poder conduzir o final. Gente, muito obrigado. Daqui a pouco tem happy hour aí para todo mundo. Nos vemos aí. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Obrigado também. Muito obrigada, gente. Foi um prazer. Eu acho que a mensagem tem atendimentos muito difíceis, mas a gente sempre tem que pensar na pessoa que está do outro lado e a eficiência vai vir com isso. Então, é isso que eu tenho para falar. Gente, obrigado pelo tempo de vocês, pelo espaço. Acho que a mensagem que fica é essa, né? Assim, acho que são movimentos que a gente vem escutando há tanto tempo no mercado, quando a gente fala de dados, quando a gente fala de inteligências artificiais, mas a gente nunca perde o cerne, que é o nosso colaborador, o nosso usuário. Por mais que possa parecer clichê muitas das vezes, a gente tem visto essas tecnologias acelerarem muito. Então, acho que está mais do que na hora destes times começarem a exigir das outras estruturas de tecnologia de fornecer esses insumos, de fornecer essas relações para que essas pessoas se sintam cada vez mais felizes nas posições que elas estão, impactando o negócio como um todo, né? Excelente. Como eu gosto de considerar, em uma era altamente tecnológica, o grande diferencial é ser humano. Eu acredito que essa aqui é a mensagem, que independente da quantidade de público que a gente tiver, de clientes, é utilizar a tecnologia para isso e é possível a gente manter a personalização para essa entrega. Obrigada a todos vocês, obrigada a turma que acompanhou o painel, pelo tempo de vocês também. Obrigada.